Olá, irmãos queridos, bem-vindos ao nosso podcast da comunidade Bom Pastor. Partilha entre irmãos, estamos juntos para mais uma jornada na Palavra de Deus, vasculhando o livro de Atos dos Apóstolos, que está acompanhando a gente nesse tempo da Páscoa. Laura Beatriz, minha irmã, continuamos em Atos, ainda no comecinho, né? Eu estou lembrando daqueles irmãos que começaram a renovação carismática naquele bendito retiro. Eles ficaram com Atos de 1 a 4, né? Pois é, o comecinho de Atos é bom demais pra gente... Então, tá muito bom, Padre. Então, exato, não precisamos correr com nada. Leitura da Bíblia corrida, normalmente não se aproveita muito, né? Mas cada detalhe, e às vezes a gente descobre uns detalhes interessantes, né? Cada detalhe faz sentido, faz a diferença. Então, vamos continuar devagarinho mesmo, né? Atos capítulo 2. Hoje vamos pegar o finalzinho do capítulo 2, que é uma parte muito legal. É como se fosse um retrato, né? Uma fotografia da comunidade cristã, da igreja em Jerusalém. Imagine que alguém chega na paróquia da gente e tira uma foto, né, da gente lá. E foi um pouquinho o que São Lucas fez aqui no início de Atos. É claro que todo mundo vai dizer, mas fotografia, na foto tudo é legal, né? É verdade. Possivelmente, aqui São Lucas mostrou as coisas mais legais da comunidade. Quando a gente continua lendo o livro de Atos, a gente percebe que tem os momentos meio punk, né, meio difíceis. Também faz parte da vida de qualquer comunidade, não foi diferente em Jerusalém, mas na foto ele mostrou aquilo que de verdade fazia aquela comunidade, apesar de todas as dificuldades, continuar unida. E é isso que vale a pena a gente agora buscar compreender, né? Humanamente, a gente tem todos os motivos do mundo para se repelir uns aos outros. Mas existe algo na igreja que vai além do que é humano, do que é razoável do ponto de vista humano e que mantém a gente unido, né? Na missa a gente sempre diz o que é, né? O amor de Cristo nos uniu, né? Então, o amor de Cristo nos une e nos mantém unidos, mesmo que humanamente, pelo nosso sentir, pelo nosso julgar, pelo nosso agir, a gente tenha muitos motivos para se repelir uns aos outros. Não é? Quando a gente estuda física, tem aquela história, né, das forças que empurram para longe, para fora, e as forças que empurram para dentro, para perto. O amor de Cristo sempre empurra a gente mais perto um do outro. E por causa dele, a gente vence as 1000 motivações que a gente poderia ter para, ir embora, né? Foi assim e continua sendo assim, igualzinho. Então, acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, que é esse retrato e que fala da gente, pra gente melhor, o que mantinha aquela turma, aquele povo junto, caminhando junto, né? Então, vamos nós? Vambora. Bom, primeira coisa legal, Atos capítulo 2, versículo 42, aparece um verbo aí muito importante para a vida cristã. Perseveravam. E eu acho que aí já tem um detalhe importante, né? Viver juntos, caminhar juntos, viver a vida de Deus que Cristo faz habitar em nós pelo Espírito Santo, é uma questão de perseverança. É preciso que a gente cultive esse saber perseverar, saber prosseguir, continuar, apesar dos pesares, como a gente diz em português, né? Eles perseveravam. Começar é muito bom. Começar bem é uma garantia de que a gente possa continuar bem, mas começar é apenas o início. É preciso depois perseverar. Existem coisas que são obstáculos e problemas e desafios para a perseverança, né? Por exemplo, o desânimo, o desmotivar-se com as dificuldades, tudo isso é problema que a gente encontra no caminho. Mas o perseverar é o segredo da vida cristã.
o não desistir, o não desanimar, o não se deter nos próprios limites e defeitos, ou nos limites e defeitos do outro, ir além disso, né? Perseverar. Você conhece, Laura, um autor protestante chinês, né, chamado Watchman Nee? Ele morreu prisioneiro, né, por conta da sua fé em Jesus, e ele diz uma coisa muito legal. Ele diz assim: Jesus um dia comparou a vida cristã a uma porta estreita e a um caminho estreito. E aí ele diz, isso significa que a vida cristã, em algum momento, no seu início, ela se compara com uma porta que é atravessada. Ou seja, com um passo você atravessa uma porta. Você estava fora e agora está dentro. E a vida cristã, de algum modo, é isso. Você nasceu de novo. Você recomeçou em Jesus. Ele é a porta aberta de Deus Pai para nós. Então nós estávamos fora, agora estávamos dentro. E isso se faz com um passo. Mas Jesus também diz que a vida cristã é um caminho estreito. E ninguém faz um caminho com um passo só. Portanto, é preciso aprender a caminhar, é preciso aprender a prosseguir. E essa é outra característica da vida cristã. Portanto, nenhum de nós deve se contentar apenas com ter passado pela porta. Esse passo ele é fundamental, mas ele não resume toda a vida cristã. A outra parte da história é que a gente aprenda a prosseguir e caminhar, dando passos, caindo e levantando. E isso é perseverança. Padre Antônio, eu estou ainda com essa primeira palavra e lembrando dos outros podcasts, desde o primeiro, aí tentando ver assim um caminho que o Espírito Santo fez desde da manhã gloriosa, então, e daquilo que a gente vem conversando, então a gente viu assim, né, a primeira palavra, né, o primeiro fruto do Espírito Santo, nós vimos lendo, né? Coragem, né? Pedro antes negava, cheio de coragem, ele fez aquela pregação. Depois a gente viu que o que eu tenho que fazer, e ele falou arrependimento. Então a gente já viu assim a segunda palavra. Eu estou entendendo agora, Padre Antônio, já que o senhor está falando em passo, como o terceiro passo, o terceiro fruto, quando a gente se deixa mover pelo Espírito Santo, a gente persevera. Eu estou vendo aqui como uma graça, como um fruto do Espírito. Um terceiro momento aqui no livro de Atos, né? E essa palavra, ela me faz assim, entender que perseverar exige alguma forma de sacrifício. Perseverar, o que é? Eu vou até ver o sentido etimológico, né? Mas perseverar significa que não é que ficou tudo bem, não. A gente persevera porque em algum momento não estava tudo bem, e isso me leva, na força do Espírito Santo, a perseverar. Então, assim, a compreensão que eu estou tendo é que, nesse início da igreja, perseverar é uma graça de Deus, mesmo que não tenha ficado tudo muito bem, eles perseveravam, eles estavam juntos, perseverando. Os apóstolos, os amigos de Jesus, e aí fala, né? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum. Que beleza isso! E na fração do pão e nas orações. Então, eles perseveravam de 4 formas, né, Padre Antônio? Na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum. Imagina essas reuniões em comum. Na fração do pão. Que beleza, meu Deus! Imagino nessa igreja primitiva como é que era essa fração no pão. E nas orações. Então é isso, Padre Antônio. Então, vida cristã significa
prosseguir em meio às dificuldades, tanto internas quanto as que vêm de longe, de fora. A igreja cristã primitiva era uma igreja tensionada pela perseguição. Então, perseverar em algo que poderia custar tão caro é um grande desafio. Depois, era uma comunidade cheia do Espírito Santo, vigorosa, o que não significa que era feita de pessoas sem defeitos. Portanto, também é preciso aprender a conviver com aqueles que caminham conosco do jeitinho que eles são, né? Então, perseverar significa persistir, manter-se firme no meio de tudo isso. Para que eu possa perseverar, para que eu possa prosseguir naquele caminho que eu iniciei com o Senhor, aqui o livro de Atos dá algumas ferramentas fundamentais. Então, primeiro, é preciso que eu esteja alimentado pela doutrina dos apóstolos, ou seja, pela verdade do Evangelho, pelo testemunho de Cristo. Se eu me alimento da boa nova do Evangelho, essa palavra tem o poder de manter a minha mente motivada e prosseguir. Se eu me deixo alimentar, se eu me deixo vencer, não pela doutrina dos apóstolos, mas pela doutrinação do mundo, né? Paulo chega a usar uma expressão em algum outro lugar, né? Doutrina de demônios, ou seja, se eu me deixo educar pelo mal, pelo maligno, é claro que eu não vou perseverar. Ele vai confundir, torcer a verdade de tal maneira que a minha mente, confusa, assombrada, assustada, fica minada. E uma mente minada, uma mente que não está estabelecida na verdade, ela não é capaz de prosseguir. É uma mente inconstante. Começa e volta atrás, acredita e não acredita, e por aí vai. Então, primeira coisa, é preciso que a minha mente esteja alimentada com o testemunho do Evangelho de Jesus, a doutrina dos apóstolos. Se eu alimento a minha mente com outras coisas, minha mente se torna inconstante, e inconstância é o contrário de perseverança. Depois, alimenta a perseverança o reunir-se com os irmãos. Por isso, o maligno, para minar a nossa perseverança, vai sempre nos dar bons motivos para nos isolarmos. Então ele vai dizer, por que você vai voltar ali? Aquele pessoal não é diferente, aquele pessoal não é bom, aquele pessoal isso, aquilo. Então fica sozinho, fica em casa, não se reúna com eles, não se encontre com eles, né? Toda vez que você vai lá tem uma apurrinhação, toda vez que você vai lá você vê isso ou aquilo, fique isolado, né? Você é diferente deles, você é melhor do que eles, ou pior do que eles, eu sei lá o quê, mas o maligno mina a nossa perseverança com isolamento. E o Espírito Santo, que é o amor de Cristo, nos une e nos faz estar juntos. Então, vigilância nesse ponto, né? É muito comum a gente ouvir pessoas dizendo, depois de um tempo indo à igreja e conhecendo um pouco mais as pessoas que estão ao seu lado, eu não volto mais na igreja não, porque o pessoal que está na igreja não é diferente dos outros, não é melhor do que os outros, e isso acaba se tornando um motivo para desistir. As pessoas que estão na igreja são gente que está tentando melhorar, mas que está numa luta aguerrida consigo próprio. E é uma luta tremenda. Portanto, não cabe a mim julgar em que estágio da luta os outros estão. Eu estou na mesma luta comigo mesmo. Então, estou lá, meu lugar é ali, né? Sem fantasias, sem imaginar que a igreja, essa pessoa, aquela outra, a comunidade na qual eu estou, ela existe para corresponder às minhas expectativas. Isso é de uma infantilidade fora do normal. E há muitas pessoas adultas que continuam, do ponto de vista emocional, afetivo e espiritual, usando roupinha de neném, né? Então, eu imagino que eu vou para uma igreja e ali todas as pessoas têm que ser exatamente o que eu acho que elas tinham que ser. Ou eu vou para um determinado lugar, ou a minha família, ou onde quer que seja, né? As pessoas estão ali para girar em torno das minhas necessidades. Ora, é óbvio que isso não vai acontecer.
Igreja não é isto. Família não é isto. Né? Isto é, eu sou o umbigo do universo. Então, cai na real, querido, você não é o último biscoito do pacote, né? Você não é para ser assim. E em qualquer lugar onde a gente é acolhido e nos dão a impressão de que vai acontecer isso, a gente vai se decepcionar e estarão mentindo para a gente, certo? Porque nenhum lugar é para ser este lugar. Então, a igreja não existe para corresponder às minhas carências, às minhas necessidades afetivas, e todo mundo está ali para me dizer sim. Então, isso não é igreja. Aliás, isso não é nada, né? Porque em nenhum lugar onde isso aconteça, e em lugar nenhum isso acontece, mas em nenhum lugar onde me prometam que isso aconteça, eu vou amadurecer. Eu vou me tornar uma pessoa mais madura, um cristão mais maduro. Então, ei, acorda, né? Apesar das pessoas serem diferentes, apesar das pessoas, às vezes, não corresponderem às minhas expectativas, é bom estar com elas. Porque quando eu estou com elas, eu também sou despertado para perceber o que há em mim, para perceber o que em mim precisa ser mexido. Eu descubro que as pessoas ali, de algum modo, interagem bem comigo, justamente porque são diferentes de mim, me fazem ver coisas que eu não via. Então isso daí já tem um pouco mais cara de igreja. Combinado? Porque senão a gente tem que fechar as nossas igrejas e no lugar delas abrir creches. Agora, creche com uma criança de 3 anos a gente entende. Uma pessoa adulta de 40 e poucos é dose, né? Enfim, continuando. Eles perseveravam na fração do pão. Fração do pão, a gente tem que entender o seguinte, aqui no livro de Atos é um sinônimo de Eucaristia. Então, eles perseveravam adorando a Deus juntos por meio da Eucaristia. Então, a Eucaristia é Jesus no meio de nós. Ele é o maior motivo de nós estarmos juntos, de nós perseverarmos juntos. Ele é o lugar onde a gente se encontra, né? Então, a gente persevera quando a gente cultiva uma vida de comunhão com Cristo e por causa dele e com a força do amor dele, a gente continua caminhando juntos. E depois eles perseveravam nas orações. Não precisa de muita explicação isso, né? Quem reza, persevera. Quem não reza, desiste. E isso é fato, né? É preciso que a gente lembre que oração significa oração em comum, em conjunto, e oração pessoal. Essas duas coisas têm que acontecer na vida cristã. Eu tenho que ter momentos de orar com os meus irmãos, e esses momentos são necessaríssimos. E eu tenho momentos em que eu oro a sós com o Senhor. Esses dois momentos têm que acontecer para que a gente persevere. O primeiro que vai embora quando a gente começa a desistir é a oração pessoal. A gente, às vezes, continua, por exemplo, indo à missa, indo no grupo de oração, porque a gente tem outras motivações. Eu encontro gente que eu acho legal, eu gosto de cantar, eu sei lá o que, eu trabalho naquele ministério, naquele serviço. Quando a gente começa a permitir que o desânimo tome conta da gente, o que vai embora primeiro é a oração pessoal. Então, vigilância para ela. Ela é o sintoma ou é o sinal da minha saúde ou do meu adoecimento. Agora, a oração comum, comunitária, ela é um excelente meio de sustento da minha perseverança. Porque eu sou edificado e eu edifico os meus irmãos. Então, é um fluxo de vida que acontece quando nós oramos juntos. E isso é excelente para sustentar a nossa perseverança. Mas esses dois momentos da oração, eles têm que estar acontecendo para que eu tenha motivação, fôlego, para perseverar na fé, na vida cristã. Esse era o segredo da comunidade de Jerusalém, não tinha um outro. Padre Antônio, no versículo seguinte, no 43, diz: de todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém, e o temor estava em todos os corações. Então, em um mesmo versículo, aparece 2 vezes esse dom maravilhoso,
o temor de Deus, que aqui, de uma forma muito especial na nossa comunidade, a Doris, a fundadora, ela incute, ela ora todos os dias, pedindo que Deus infunda esse dom no coração de cada sacerdote, no coração de cada pessoa da comunidade, mas de uma forma especial, ela ora. E, assim, a impressão que eu tenho, Padre Antônio, é que, assim, de uma forma geral, as pessoas não sabem o que é isso, ou têm uma ideia errada, né? E aqui, nesse versículo, ele aparece 2 vezes. Tá? De todos eles se apoderou o temor de Deus. Eu vejo aqui, no coração de cada apóstolo, o Espírito Santo infundiu o temor, que a gente aprende, é um dos dons dele, né, para que eles pudessem, assim, se ver, olhar tudo que está acontecendo e não atrapalhar tanto, ou pelo menos ficar mais atento. E também no sentido assim, eu vejo o temor de Deus como olhar para Deus. Em vez de estar olhando para si próprio, para o umbigo, como o senhor falou, é assim que eu entendo. Eu queria que o senhor nos ajudasse, né, para que também no coração de cada um de nós, né, seja infundido, se apodere o temor de Deus. Eu vejo assim, o temor de Deus olhando sempre para Deus. Em vez de, cada vez que eu olho para Deus, eu percebo que o Espírito Santo renova o temor de Deus. E é isso, esse versículo 43, né? De todos eles se apoderou o temor de Deus, e o temor estava em todos os corações. Se a gente ficar só com a frase, Laura, olha só, ela já diz muito, né? Se apoderou de todos o temor, por quê? Porque os apóstolos operavam prodígios e milagres, e por causa disso havia temor em todos os corações. Eu acho que se a gente ficar só com a frase, ela soaria mais ou menos assim. Todo mundo percebia que não era uma brincadeira. Né? Todo mundo percebia que estava se aproximando de algo muito sério. Por quê? Porque eles viam o que os apóstolos faziam, porque eles ouviam o que os apóstolos diziam. Então, aqueles que se aproximavam dessa comunidade, os que entravam nessa comunidade, percebiam: nós não podemos brincar com Deus, porque nós estamos vendo que isso tudo é obra de Deus. Então, o que é obra de Deus não pode ser desrespeitado, o que é obra de Deus não pode ser tratado com desdém ou de uma maneira leviana. O que é obra de Deus tem que ser cuidado, tem que ser prezado. Me parece que isso é um pouco temor, né? E nós perdemos muito isso, né? Se faz muita piada com as coisas de Deus ultimamente. Hoje em dia não se pode fazer piada com quase nada, a não ser com Deus. E é óbvio que esse politicamente correto, que muitas vezes sinaliza para respeito com o outro, ele não vai se sustentar por muito tempo, se esse respeito não começa por um respeito para com Deus. Você pode forçar uma barra de respeito pelo outro, dizendo: você não pode fazer piada disso, daqui, mas isso não vai durar muito se primeiro não se cultiva um horizonte de respeito muito mais amplo, com aquilo que é maior, com aquilo que é sagrado. Então, hoje em dia se faz piada com tudo, se brinca com tudo. E a comunidade de Jerusalém lembra pra gente: olha, com as coisas de Deus não se brinca. Aliás, a Escritura diz isso, né? De Deus não se zomba. Porque quando você perde esse horizonte de que o que é Deus e o que são as coisas de Deus é santo, tem que ser prezado, tem que ser tratado com desvelo, com reverência, quando você perde isso de vista, meu Deus, o que você vai fazer com o resto, né? Então, havia temor, porque todos ali reconheciam: nós estamos diante de algo que vem de Deus. E as coisas que vêm de Deus devem ser tratadas, as coisas que Deus está fazendo devem ser tratadas com respeito, elas são maiores do que nós. Nós vamos passar, mas o que Deus está fazendo vai além.
Então a gente não pode brincar, a gente não pode manipular aquilo que Deus está fazendo. Eu acho que passa muito por aí essa coisa do temor, e nesse tempo que nós estamos vivendo, eu acredito que a maioria das pessoas com quem nós estamos conversando já tem até uma vivência cristã, porque a gente está falando de coisas meio, né, pesadonas, talvez não seja para quem está chegando. Então, quem tem uma vivência cristã, quem serve ao Senhor, sabe o quanto em algum momento, sem perceber, às vezes, de uma maneira meio estabanada, a gente pode perder esse temor. A gente pode começar a não servir a Deus, mas servir-se de Deus naquilo que a gente faz, porque me traz algum benefício, me traz alguma popularidade. Isso é perder o temor de Deus. Eu, de repente, instrumentalizo o meu ministério, o meu serviço, aquilo que eu, em princípio, estaria fazendo para Ele. De repente, eu começo a me servir disso, para ter posição, para ter status, para ter reconhecimento. Isso é não ter temor de Deus. Isso é perder o temor de Deus. Ora, a obra de Deus é maior do que eu. Então eu não posso manipulá-la, né? Eu não posso brincar com ela, eu não posso tratá-la de qualquer jeito. E isso talvez resolvesse, não sei quantos %, mas uma grande parte dos problemas que a gente tem hoje. Sabe por quê? Porque quando aqueles que estão servindo a Deus perdem o temor de Deus e começam a manipular a obra de Deus, aos poucos, aqueles que estão fora e que veem isso, começam a não, como é que eu vou dizer, a ficar imunes ao que eles veem como religião, como prática religiosa. Então, quando não há temor de Deus naqueles que estão servindo a Deus, quando se manipula a obra de Deus, quando se manipula o Evangelho, quando se faz de maneira jocosa o que é sério, as pessoas que estão fora, o Evangelho cai em descrédito diante delas. Então, a gente acaba criando toda uma geração de pessoas imunes ao Evangelho, porque elas olham e dizem, isso é piada, isso é brincadeira, isso não pode ser levado a sério, se nem as próprias pessoas que estão ali estão levando a sério. Então, quando se usa o Evangelho, né, para promoção pessoal, quando se faz, como às vezes a gente vê na internet, né, coisas de uma maneira, né, como se fosse uma grande brincadeira, quando se mistura a luz do Evangelho com as trevas do mundo, tudo isso é falta de temor. E, na realidade, o que isso produz é que as pessoas de fora olhem para o Evangelho e percam o crédito nele. É o contrário da comunidade de Jerusalém. A comunidade de Jerusalém era um imã que atraía as pessoas, porque quem estava fora via, cara, esses caras estão vivendo um negócio que é muito sério. Esse pessoal aí tá tocando em alguma coisa que é muito santa. Então, vamos ficar atentos aí, porque o que vem daí? Porque o que vem daí é do alto. Será que as pessoas que veem o que nós fazemos nas nossas igrejas hoje poderiam dizer a mesma coisa? Vamos levar isso aí a sério, porque isso daí está vindo do alto. Ou será que elas... isso aí esse pessoal está brincando de igreja, ou então esse pessoal está usando isso, está se promovendo a partir disso. É muito sério o negócio, né? Padre Antônio, eu conheço esse texto há não sei há quantos anos, e tantos anos mesmo, e eu nunca tinha assim, me dado conta, sempre amei esse texto, meu Deus, eu fecho os olhos, aí ficava assim, tentando, na oração de contemplação, ver, nossa, como é que deve ter sido, imaginando cada um desses passos, né? Vendiam tudo, está lá mais adiante, né? No 45. Mas até esse momento aqui agora, eu nunca tinha percebido a importância do temor de Deus aqui nesse trecho, né? Entre os vários dons do Espírito Santo, né? Mas aqui o dom do temor de Deus é destacado de uma forma preponderante. É como se, no 43, então, como o temor de Deus inundou, apoderou, foi o verbo que São Lucas usou aqui no 43,
todo o resto, né? Viviam unidos como está no 44. Então, assim, eu estou tendo assim, uma nova compreensão do temor de Deus na nossa vida, como até então eu não tinha tido, porque eu não me lembro dele de ter chamado a atenção. Normalmente eu lembrava de todo o resto, do 44, viviam unidos, mas assim, agora eu estou percebendo que sobressai, a partir desse dom que o Espírito Santo foi fazendo todas as outras obras impressionantes que ele faz aqui nesse trecho. Exato. E o temor de Deus é o que inspira as pessoas a se aproximarem reverentes do Evangelho por meio de uma comunidade. E a falta de temor é o que faz com que talvez haja muito barulho, mas pouca mudança de vida, pouca transformação de vida, ou então faz com que aquela comunidade, aquela igreja se torne não mais atrativa, não mais, sabe, ela não tem o que dizer para quem está fora. As pessoas se aproximavam daquela comunidade cristã em Jerusalém porque havia temor ali, porque ali ninguém brincava, porque ali estava se vivendo algo muito sério com Deus, porque ali se experimentava entrar numa reunião de oração e ter a certeza de que estamos nos aproximando de Deus. Estamos aqui para ouvi-lo, estamos aqui para tocá-lo, para ser tocados por ele. Quando falta isso, Laura, qualquer outra coisa pode ser marketing, propaganda, mas não produz o efeito que só o Espírito Santo pode produzir, que é de tocar os corações, convencer, calar as pessoas. O livro de Atos, em mais de um lugar, durante essas semanas a gente está lendo na liturgia, também se fala do martírio de Estevão e tudo, né? Mesmo aqueles que não concordavam com Estevão, quando ele falava, calavam. Por quê? Porque era um homem tomado de temor de Deus. E aí, meu amigo, qual é o espaço que sobra para quem está brincando com Deus? Nenhum. A pessoa pode até não concordar, mas ela sabe que ali não há espaço para brincadeira, né? Para leviandade. Então, hoje nós precisamos que as nossas comunidades, os nossos grupos de oração, as nossas paróquias, sejam um lugar onde haja temor de Deus, para que as pessoas que vão lá percebam, cara, aqui tem algo que não é controlado por ninguém. As pessoas aqui sabem que estão se aproximando de algo que é maior. Não é uma manipulação. Não é uma manipulação. As pessoas, quando elas veem manipulação religiosa, elas se tornam imunes o anúncio do Evangelho. Porque não, elas vão nivelar tudo por aquilo ali. E talvez hoje nós vamos pagar um preço, e sem dúvida alguma nós vamos pagar diante de Deus, por estarmos talvez permitindo muito isso. Uma geração inteira de gente que acha que o Evangelho não diz nada para eles, porque o que eles viram com o nome de Evangelho foi só manipulação religiosa, né? Foi só gente se beneficiando do uso da religião. Em algum momento Deus vai dizer chega para isso, mas enquanto esse momento não chega, nós estamos sendo responsáveis pelo que estamos fazendo. Então, onde a gente tenta casar treva e luz, falta temor de Deus, aí nós estamos bloqueando o Evangelho para as pessoas, ao invés de fazê-lo chegar até as pessoas. Onde há manipulação do Evangelho para que eu tenha status, para que eu tenha reconhecimento, para que eu seja considerado pelo mundo, aí nós estamos bloqueando o Evangelho para as pessoas, porque não há temor de Deus. Nós não temos compromisso com algo maior do que nós temos compromisso com algo que é muito menor do que nós, que é posição, sei lá, qualquer tipo de benefício humano. Então, isso é um alerta para nós que estamos à frente de grupos, comunidades, igrejas, né? Porque com Deus não se brinca, é o que diz a Sagrada Escritura. E aí, no 44, nossa, é bonito demais.
todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Padre Antônio, que ação maravilhosa essa do Espírito Santo. A gente sempre fica pasmo quando lê isso, né? Sempre, porque, meu Deus, viviam unidos, tinham tudo em comum, então o que é meu é do Senhor também, então é glorioso demais. Não idealizar isso como uma coisa tão idealizada que parece que foi para aquele tempo e não é para hoje. Pois então hoje é a gente corre esse risco. Atos dos Apóstolos não é o quadro do que foi há 2000 anos e tornou-se impossível ao longo de 2000 anos. Atos dos Apóstolos é um padrão para todo o tempo. Amém. Então, viviam unidos. Então, dentro daquilo que é a nossa vida hoje, que não é igual à vida de uma cidade como Jerusalém há 2000 anos atrás, a gente precisa tentar viver unido. Ou seja, não permitir que as coisas da vida afastem a gente um do outro. Né? Depois, tinham tudo em comum. Então, quer dizer que eles tinham sonhos em comum, planos em comum, dores em comum, alegrias em comum. Não só dinheiro. Né? Enfim, então, concretizar isso hoje aqui não vai ser a mesmíssima coisa do que foi em Jerusalém 2000 anos atrás, porque Jerusalém hoje já não é igual a de 2000 anos atrás. Rio de Janeiro, menos ainda, é igual a Jerusalém de 2000 anos atrás. Né? Então, agora, esse ideal ele pode ser vivido hoje. O que significa hoje para a gente aqui em Copacabana ou lá no Meier viver unidos e ter tudo em comum? Isso tem que significar algo para a gente. Tem que ser algo que a gente busca. Né? Ideais são coisas que inspiram a gente, não que dão a impressão para a gente de que não tem jeito. Né? No 45 se diz, vendiam suas propriedades e seus bens, dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Quer dizer, era uma comunidade na qual as pessoas eram generosas. Então, já me parece que é algo que a gente possa se perguntar, trazendo para cá. Né? Como é que está a minha generosidade com relação aos meus irmãos, à igreja? Né? Hoje em dia há muito um discurso no meio cristão, né? Já hoje em dia, já há um tempo, sobre dízimo, né? Quase como... Olha, o dízimo de um cristão não é como o dízimo que regia o povo judeu durante o tempo em que havia um templo de pedra em Jerusalém. Esse tempo passou, combinado? Então, o que o livro de Atos apresenta para a gente é algo muito mais exigente que isso. Porque dízimo, o nome todo mundo já sabe, né? O nome significa 10%. Né? E aqui não se fala de 10% de nada. Não. Tinham tudo em comum, dividiam por todos. Aqui as expressões são bem mais oniabrangentes. Né? Dividiam tudo, tinham todos em comum. Não é 10%, eles dividiam só 10% e tinham 10% em comum. Né? Então, o ideal da vida cristã não é... O dízimo significa eu vou ofertar o que é necessário para o sustento da minha igreja, da minha comunidade, para que haja culto de Deus ali, para que haja a possibilidade de suprir as necessidades dos irmãos. Ponto. Mas isso é a palavra dízimo, e isso está dentro de um horizonte de generosidade maior. E isso que eu falei agora não é tudo o que eu vou fazer. Eu vou fazer mais, eu vou estar disposto a fazer mais. Então, por exemplo, não me parece que haja na Bíblia nenhum tipo de recomendação de que a gente dê dízimo do nosso tempo. Mas me parece que faz parte da generosidade cristã que eu dê tempo à minha comunidade, que eu dê tempo às pessoas que precisam de mim. O pessoal costuma dizer que tempo é dinheiro, né? Tempo é mais do que dinheiro, viu? Porque dinheiro a gente pode recuperar se perder, tempo não. Né? E há muitas pessoas que pensam, eu vou dar uma graninha aqui, mas não vou lá, não vou me envolver. Então faz parte da generosidade cristã, que inclui o dízimo, mas que não se reduz ao dízimo. Por exemplo, dar tempo de si próprio. Gastar tempo da sua semana lá na comunidade, lá naquele serviço onde precisam da gente. Enfim, só para dizer que o que os cristãos na igreja de Jerusalém faziam era muito mais generoso do que dar apenas um X estipulado, né, e acabou. Né? Eles tinham um compromisso
que envolvia a vida deles por inteiro. E esse é o propósito de Deus, que mantém-se de pé 2000 anos depois. Padre Antônio, eu estou lembrando, esse versículo 45, para mim, me corrige se eu estiver errada, ele fala especificamente, eu sei que o senhor ampliou o entendimento, mas assim, para mim ele fala especificamente de dinheiro. Aí estou lembrando aqui daquele livro do bispo Roberto Macalister, né, da Igreja Nova Vida, Dinheiro, um assunto altamente espiritual. Preciso até ver onde é que ele está. A impressão, a sensação e o que eu vejo é que há uma resistência nossa, assim, de deixar o Espírito Santo nos dar, assim, iluminar a gente em relação ao dinheiro. Eu sinto que é como se, eu deixo o Espírito Santo me falar do que precisa do perdão, eu deixo o Espírito Santo me falar do que eu preciso em relação à minha família. Mas dinheiro é demais, né? A sensação que eu tenho é que a gente ainda... Como é que a gente pode se abrir para o... Olha, dinheiro tem a ver com necessidade de segurança. Dinheiro tem a ver com recompensa. E essas coisas todas falam muito para a gente lá dentro. E são pontos em que a gente é altamente desafiado. E talvez por isso lidar com o dinheiro, até de maneira cristã ou de maneira generosa, seja tão difícil. Porque no fundo, não é uma questão de quantidades. Quando eu mexo em dinheiro, eu estou mexendo em algo que eu considero que é uma recompensa para o que eu fiz, em algo que eu considero que é uma reserva de segurança para mim. Veja, não tem a ver com quantidade, tá? Tem a ver com essas coisas. E quando essas coisas dentro da gente não estão muito resolvidas, mexer em dinheiro vai ser um problemão. Agora, quando eu entendo, que a minha recompensa, a recompensa pela qual eu luto, é outra coisa que não tem muito a ver com isso, aí eu posso até me desfazer de algo que para mim soava como a minha recompensa. Eu conquistei isso, né? Quando eu entendo que a minha vida está segura nas mãos de Deus, eu entendo que eu posso até abrir mão de alguma coisa aqui agora, porque não vai me faltar lá na frente. E é interessante, eu não sei se você já percebeu isso, né? Que há pessoas que não perderiam absolutamente nada da sua segurança com relação ao futuro se dessem algo hoje. Mas, às vezes, essas são as que mais têm dificuldade em dar algo. É verdade. Né? Porque é uma coisa tão entranhada lá dentro, é um medo tão entranhado lá dentro. Então, lidar com dinheiro tem a ver com lidar com tudo isso. E por isso, no fundo, como dizia um outro teólogo nosso aqui, Monsenhor Abílio, aqui na paróquia, né? O bolso é uma das áreas mais difíceis de haver conversão na nossa vida, né? Porque é mexer com essas coisas todas. E deixar-se converter no seu medo de insegurança com relação ao futuro, deixar-se converter a respeito disso que a gente acha que a gente merece, né? É muito desafiador. Então, de fato, como disse o bispo Macalister, dinheiro é um assunto altamente espiritual, porque tem a ver com essas coisas todas. Não é uma coisa só prática, né? Quando a gente mexe em dinheiro, a gente está mexendo nisso. E mexer nisso significa mexer em coisas que estão muito arraigadas no nosso interior, né? E nas quais o Evangelho de Jesus tem que chegar, né? Tem que chegar. Se não chega, nada feito, né? Então, a comunidade cristã primitiva era uma comunidade que estava muito bem resolvida a respeito dos seus medos, a respeito da sua insegurança sobre o futuro, a respeito do que considerava recompensa. E por isso eles podiam dispor com muita liberalidade do que eles tinham. Quando a gente não está muito bem resolvido sobre isso, não tem jeito, né? Você pode até ter muito dinheiro, mas não vai passar pela sua cabeça dispor dele de um jeito que não tem a ver com o que eu ganho com isso, ou então isso aqui é a recompensa pelo que eu fiz, pelo meu talento, ou então eu não posso deixar de ter isso porque pode me faltar amanhã, sei lá, né? Não tem a ver com quantidades, né? Tem a ver com o quanto Deus já despertou generosidade dentro de mim. E quando a gente fala disso, a gente não está falando de você ser uma pessoa
imprudente com relação a dinheiro, não saber administrar a sua vida. Não estamos longe disso, né? Mas a gente está falando de coisas nas quais a gente precisa, de fato, colocar à prova até onde foi o nosso convencimento pelo Espírito Santo. E, às vezes, dar pode ser uma boa prova dos 9. Né? Tem a ver com dinheiro, tem a ver com coisas, né? Coisas. Abrir mão de algumas coisas suas e dar para outra pessoa, e não só o que está sobrando, mas o que a gente, de fato, tem. Né? Não, eu tenho isso, mas há alguém que talvez precise mais, há alguém que talvez, né, sei lá o quê, né? Não é uma questão de sobras, né? Vou arrumar o armário para colocar mais coisa, vou ver aqui o que está sobrando e vou dar para alguém, às vezes dando coisas que ninguém deveria nem usar, né? Porque já... Então, essas coisas todas, minha filha, falam muito da gente e passam muito pela questão do ter. Enquanto o ter fala para a gente mais do que o ser, a gente fica embolado nesse meio de campo. Né? Lá em Jerusalém, o pessoal estava bem resolvido com essas coisas. Né? Então, fluía bem a coisa. Né? Eles davam segundo a necessidade de cada um. Primeiro é a palavra necessidade que aparece, não é a palavra segundo o que cada um queria. Né? Era a necessidade. E é interessante que se perceber que havia necessidades diferentes para cada pessoa. Há pessoas que precisam mais do que eu nesse momento. E ponto. Então a prioridade são essas pessoas. Isso me parece que não é muito difícil da gente entender. Né? Mas entender aqui. Agora, quando passa para cá, né? Há pessoas que nesse momento têm mais necessidade do que eu. Eu, nesse momento, posso até ter vontades, mas não necessidades. A gente identifica muito o querer da gente com necessidade, né? Eu preciso ter esse sapato. Preciso. Você está descalço? Então, há pessoas que acham muito engraçadinho dizer que tem um armário com 35 pares de sapatos. Você vai morrer, você quer que eu faça o quê com eles? Ao invés de colocar flor, coloque sapato para ir junto, porque é o que vai acabar acontecendo, né? E vai à igreja. Né? E sabe que tem gente que não tem sapato, nenhum. Né? Então isso é uma coisa muito fora de cabimento para um raciocínio cristão, de fato. Né? Não estou dizendo que você não possa ter um pouco mais. Mas eu trabalho... Tá bom, entendi. Eu sei que você trabalha muito, que você... Nossa, é um aplauso. Né? Mas, cara, a gente vive se enchendo de coisas supérfluas, identificando elas com necessidades. Esse é que é o problema. Então, eu não tenho necessidade de 35 pares de sapatos. Eu posso ter, eu posso fazer uma coleção de sapatos, mas não chame isso de necessidade. Eu não posso ficar sem esse. Eu não posso deixar de aproveitar essa oportunidade. Por que não? Né? Porque o evangelho do consumo nos converteu muito mais do que o evangelho de Jesus. O único fato é este. Certo? O único fato é este. Né? Nós somos muito mais evangelizados pelo consumismo do que pelo cristianismo. Somos muito mais devotos desse santo, né, do que daquele que devíamos ser. Então, por isso, né, temos coisas que não são necessidades e que tratamos como, e lidamos com a necessidade real dos outros como se ela não existisse. Né? Enfim, vai entender. Isso é a gente, né? Não estou falando dos outros, não. Meu problema não é sapato, possivelmente é outra coisa. Entendeu? Também. Mas também o meu. É a vida, cara. É a gente. Enquanto a gente não olha um pouquinho para isso, né, a gente fica fazendo poesia com o cristianismo. Né? Achando que ser cristão é ter 45 imagens de Nossa Senhora. Eu não posso não ter essa. E, de repente, se você perguntasse para a Nossa Senhora o que ela gostaria, ela não compra mais uma, não, você já tem tantas, né? Paga ali o conserto da casa do teu irmão ali, tá entendendo? Ajuda ele ali a comprar um remédio. A gente está transformando até a nossa fé em consumo. A fé, né, padre? Entendeu? Então, menos um pouquinho, né? Enfim, Laura, vamos terminar esse negócio? Olha só. Versículo 46. Unidos de coração, mais uma vez, olha, unidos. De novo, viviam, né, unidos. Mas a união aqui, agora ela está mais precisada, né? Unidos de coração. Né? Frequentavam o templo e partiam o pão nas casas.
Eu acho muito legal isso, porque se fala de 2 lugares em que os cristãos atuavam, no templo e na casa. Né? A gente não pode perder isso de vista. Amém. Né? A igreja, ela vive no templo e vive nas casas. Existe algo espiritual no templo e tem que existir algo espiritual nas casas. Né? Não, senão a gente fica andando numa perna só. Né? Partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. Coisa linda isso, Padre Antônio. Então, eles louvavam a Deus, não brigavam muito, não reclamavam muito, e eram simpáticos, né? Que beleza. E resposta de Deus a tudo isso, o Senhor, cada dia, lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Então, a igreja primitiva não era uma máquina de propaganda. A igreja primitiva fazia o que devia fazer e o Senhor lhes ajuntava outros. Sem propaganda, sem nada o Senhor... Tudo no lugar certo, né? A gente fazendo o que é a tarefa da gente, Deus fazendo o que só Ele pode fazer, as pessoas se achegando porque viam algo ali que de fato era... Todo mundo reconhecia que era grande, era algo maior, não era só alguma coisa daquela turminha, né? Então, tudo funcionando no seu lugar certo. Ninguém imaginando que tinha que fazer algo que cabia ao outro. E aí a coisa funcionava, né? Ai, que coisa bacana. Laura, a gente já falou muito, a gente passou, acho que aí do tempo que a gente costuma ter, mas enfim, acho que a gente falou de um monte de coisa importante. É verdade. Não quero, assim, dar a impressão de que qualquer coisa que a gente falou tem a ver com outros, né? Cada coisa que a gente falou, eu falei de sapato, agora estou falando aqui, meu problema não é com sapato, é com livro. Você sabe que eu adoro o livro, né? E eu tenho que talvez rever esse negócio, porque eu não tenho necessidade de tanta coisa para ler, e tem gente perto de mim que tem necessidade de coisas que são muito mais necessárias, né? Então eu tenho que rever isso daí. Depois falamos, né, as comunidades cristãs não podem manipular o evangelho, tem que servi-lo com temor e não se usar dele. Isso serve para a nossa comunidade Bom Pastor, isso serve para a minha paróquia de Nossa Senhora de Fátima, e a gente tem que, de vez em quando, voltar ali e olhar se a gente não está correndo o risco de fazer isso, se a gente não está perdido no meio disso. Então, não é Evangelho de Cristo nunca é alguma coisa que nos dá lentes mais microscópicas para a gente ver o defeito que possa haver no outro. Né? O Evangelho de Cristo é um espelho no qual a gente olha e acaba vendo melhor a gente mesmo. Quando sai dessa perspectiva, a gente já está longe do Evangelho. Né? Então, é com esse espírito que eu acho que a gente conversou aqui, e cada irmão, com a graça de Deus, possa aproveitar a nossa conversa de algum modo para também colocar-se diante desse espelho, que é a palavra de Deus, e reconhecer o que isso aí tem a ver comigo. Se não tem nada a ver comigo, glória a Deus, meu irmão, segue teu caminho, segue teu rumo. Né? Se tem, a gente precisa olhar um pouquinho para a gente e voltar ali onde a gente caiu, né? E recomeçar. Amém. Maravilha, Laura, então continuamos na próxima. Capítulo 3. Capítulo 3. Vamos nós. Um abração, irmãos. Obrigado pela companhia. Desculpa qualquer coisa aí. Tamo junto. Vamos nós. Até loguinho. Tchau, irmãos.